Boa noite, amigas e amigos que nos acompanham nesta reflexão. É uma alegria estar com vocês, especialmente aqueles frequentadores e trabalhadores da Casa Espírita Luz e Caridade Dom Bosco, da Fazenda Rio Grande, no Paraná, região metropolitana de Curitiba. É sempre muito bom estar com vocês, é sempre muito bom estar falando das coisas de Deus, das coisas de Jesus, à luz da doutrina dos Espíritos. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês refletindo. Nós vamos inicialmente alguns avisos. O primeiro deles é o que todo mundo já está sabendo: nós estamos ainda enfrentando a pandemia, então as nossas casas espíritas não estão em atividades presenciais, públicas presenciais. Algumas casas têm algumas atividades específicas, não públicas, de algum tipo de estudo, de alguma tarefa, mas com um número reduzido, como é o previsto. Ok? Outro aviso é que nesta mesma casa, neste mesmo canal, no sábado próximo, às 17 horas, dia 19 de junho, teremos aí mais uma reflexão com Shawen Alegrete, frequentadora do Centro Espírita Alfonso Correia de Curitiba. E o tema será o templo doméstico. Grandes reflexões vêm aí. Aproveitem, prestigiem, enriqueçam, ou enriqueçamos todos, porque todos nós estamos nesse processo de enriquecer e aproveitar. Já que vamos realizar uma tarefa em nome do Cristo, é de bom tom que roguemos a Ele a sua presença. Pois, na verdade, e a presença dos bons espíritos, aprepostos do Cristo, que nos inspiram e nos orientam em nome dele. Portanto, roguemos a ele e a estes bons espíritos que estejam conosco, porque, na verdade, não fazemos nada na direção do bem sem o auxílio destes amigos especiais, especialmente Jesus, mestre, modelo e guia maior que Deus ofereceu à humanidade. Então, roguemos ao Cristo que ele esteja conosco, a nos inspirar, a nos orientar, para que melhor aproveitemos as lições da noite, estas reflexões. Certos da presença dele, damos por aberto a nossa atividade da noite. Fiquemos em paz, que assim seja. O tema hoje escolhido, maternidade, segredo entre a mulher e Deus. Olha que frase bonita. E essa é uma frase do Chico, eu já vou falar sobre ela, né? Mas vocês podem ter pensado, por que esse cara veio falar de maternidade agora? Por que não falou no Dia das Mães? Poderia ter falado no Dia das Mães, mas aí há duas considerações. A primeira delas é que, no meu entendimento, eu até não gosto muito desses dias específicos para alguma coisa, porque normalmente eles escondem outros interesses. Na minha opinião, todos os dias são dias das mães. E merecidamente. Não é imerecidamente, é emerecidamente. Então, por isso estou falando agora. Mas o que me motivou a falar é porque agora, há poucos dias, um dos meus filhos ligou para a mãe dele, para a minha esposa, e disse: mãe, eu olhei para o buraquinho e fiquei pensando. E ela disse: que buraquinho? O buraquinho da barriga, mãe, esse umbigo. E fiquei pensando que eu estive ligado com você por um bom tempo, por esse canal. Você me nutriu por este canal, você me alimentou por este canal. E esta ligação entre nós dois, mesmo cortado o cordão umbilical após o nascimento, jamais deixará de existir. Olha que reflexão. Quantas vezes nós olhamos para o nosso umbigo e tiramos reflexões? Eu acho que encantado com meu filho, até feliz com isso, porque significa que ele está refletindo um pouco mais profundamente sobre a vida, e isto é saudável, isso é ótimo, é o que precisamos fazer, e é um pouquinho do que estamos fazendo agora aqui. E se pensarmos, ninguém chega a este mundo que não seja através do ventre materno. Ninguém, nenhum ser humano, chega a este mundo que não seja através do ventre materno. Poderia até chegar alguém proveniente de outro planeta, através de um disco voador, de um OVNI,
Mas isso ainda não temos ciência absoluta de que tenha acontecido. Alguns defendem que já aconteceu. Mas, em princípio, para virmos habitar aqui este mundo, nós precisamos do ventre materno. Todos os seres humanos precisam do ventre materno. E aqui eu faço uma observação, porque se fosse uma mulher falando, alguém poderia dizer está puxando a brasa para sua sardinha, né? Está defendendo a sua causa. Por isso é bom que um marido, que um pai fale sobre esse tema. Fale deixando claro a grandeza dessa tarefa feminina. Deixe de lado o seu orgulho e reconheça. Nós, como pais, homens, como pais, somos meros coadjuvantes nessa tarefa divina, nessa tarefa que a mulher se propõe. Então nós somos coadjuvantes nessa sublime tarefa da maternidade. Muitas vezes a mulher que nos oportuniza a todos vir aqui, e até tem uma música, eu não vou lembrar o nome agora, que ela vai dizer que todos que vieram nesse mundo, inclusive as mulheres, vieram por uma mulher. É uma música cantada por Maísa, falando das rosas. Então, e muitas vezes a mulher foi vilipendiada, desmerecida, e muitas vezes, e até hoje ainda, nos mundos mais primitivos, mais antiguidade, ainda, e não tão antigamente, porque se nós pensarmos um pouquinho, havemos de lembrar que até bem pouco tempo a mulher nem direito a voto tinha no Brasil. Em outros países tem essas questões até primitivas de relacionamento com as mulheres. Há algum tempo atrás se dizia que a mulher nem alma tinha. Olha que coisa absurda. Todos nós nascemos de uma mulher. E aí eu brinco até, um ser importante como eu, nasci através de um ser desalmado. É brincadeira. Para ver o nível que chega a nossa ignorância. Todos nós devemos à mulher, que foi nossa mãe, a oportunidade de estarmos neste mundo. Chico Xavier, no livro Adolescência e Vida, Chico Xavier não, Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, no livro Adolescência e Vida, vai nos dizer: a maternidade é o momento superior de dignificação da mulher, quando todos os valores do sentimento e da razão se conjugam para o engrandecimento da vida, para pôr vida, dar um corpo a este ser que vem das mãos do Criador, frequentar esta escola, podemos dizer assim. Que através da maternidade podemos dizer que nós temos a rematrícula, ou a matrícula, ou rematrícula nessa escola. Olha a responsabilidade que ela tem. Não tenho dúvida, o amor mais próximo do amor de Deus é o amor da mãe pelos filhos. Porque é um amor normalmente incondicional, como propõe Jesus. É o amor mais próximo daquilo que Deus nos convida a fazermos. Um dia todos nós, homens e mulheres, estaremos praticando este amor, nesse nível. Mas na terra em que vivemos, neste mundo de provas e expiação, nessa escola onde estamos buscando caminhar na direção da perfeição, o amor da mãe, no processo da maternidade, é o amor mais puro que temos conhecimento na terra. Tirando, evidentemente, o amor demonstrado pelo Cristo, mas ele é um ser superior que veio para nos orientar nessa direção. A mulher abre mão de muitas coisas, de muitas questões na vida, para dedicar-se a essa tarefa sublime. Não vou enumerar aqui aquilo que a mulher abre mão para desempenhar este papel, porque eu ficaria falando só disso. São tantas coisas na vida que ela tem que abrir mão para dedicar-se à maternidade. Do ponto de vista biológico, se olharmos, podemos comparar o ventre materno, o processo da maternidade, como uma fábrica. Simbolicamente, entram os insumos, uma fábrica de automóvel, e sai um automóvel. E hoje as fábricas estão praticamente automatizadas, né? O ventre materno, para a fabricação de um corpo físico, é uma fábrica.
onde entra a contribuição do gameta masculino, une-se com o feminino e desencadeia todo um processo de fabricação de um novo ser. Usando a expressão que conhecemos, claro, que eu não estou simplificando, apenas usando uma metáfora para mostrar esse processo biológico. Mas há um processo do ponto de vista espiritual. E aí nós temos a conjugação mais perfeita do verbo amar, aonde a mulher assume com o Criador um atributo de continuação da obra divina, através de permitir que os filhos de Deus, espíritos, venham para a escola. E não tem outro meio, não tem outra alternativa, pelo menos por enquanto. Precisamos do ventre materno. Só por isso já deveríamos valorizar imensamente a mulher. O homem participa, é claro. Não há desmérito nisso, como coadjuvante, como falei. Mas a grande tarefa, a mais sublime tarefa, é a da mãe. É a maternidade. Ela torna-se, com isso, co-criadora com Deus. É a maior participação de um filho, aqui eu posso dizer, de uma filha, das filhas de Deus, na obra divina. Todos nós, quando praticamos alguma coisa, desenvolvemos a ciência, desenvolvemos lições para o nosso crescimento, somos co-criadores com Deus. Quando desvendamos, tiramos o véu da ignorância de cima das verdades divinas que estão aí postas desde a eternidade, tanto da obra divina, matéria e espírito, quanto das leis que regem esse universo, nós vamos tirando o véu da ignorância, e ao tirar esse véu da ignorância e buscarmos, vivendo em sociedade, o nosso desenvolvimento individual e, por conseguinte, coletivo da sociedade, nós somos co-criadores com Deus. Mas somos co-criadores muito mais pelo nosso próprio interesse, porque precisamos do progresso. Só seremos efetivamente co-criadores com Deus quando chegarmos à pureza de espírito. Estes são construtores de universos, de mundos, são diretores de mundos, são engenheiros na construção da obra divina, desse universo imenso que continua em expansão, segundo Einstein. Mas só nesse nível dos Cristos, no nível de Jesus, nós chegaremos a verdadeiramente ser co-criadores com Deus. Por enquanto, nós somos co-criadores para auxiliar a nós mesmos. Mas a mulher, como mãe, é co-criadora para auxiliar terceiros. Espíritos que precisam vir para este mundo e precisam do auxílio do ventre materno. Do ponto de vista biológico, precisam da fábrica para produzir-lhes a vestimenta que utilizarão enquanto espíritos imortais que o são, ou que o somos. Nós precisamos utilizar de uma vestimenta, esse corpo físico que utilizamos para transitarmos nesta escola, frequentarmos essa escola. Eu costumo dizer que o corpo físico é o uniforme para frequentarmos essa escola. E o fornecimento desse uniforme, com uma pequena participação masculina, é a mulher que fabrica. Do ponto de vista biológico, citamos há pouco. Então é uma tarefa sublime. A maior tarefa que eu consigo identificar neste mundo é a tarefa da mulher, oferecendo a terceiros. Não é para ela. Claro que ela colhe os louros de estar em conjugação com Deus nessa tarefa. Mas não é benefício para ela, é benefício para os espíritos que precisam vir para esse mundo. Então, assumir este compromisso, nos diz Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, no livro Vinha de Luz, vai nos dizer: assumir compromissos na paternidade e na maternidade constitui engrandecimento do espírito. Sempre que o homem e a mulher se compreendam, que lhes compreendam o caráter divino dessa tarefa, estão engrandecendo-se. Mas a tarefa maior
e mais sublime está a cargo da mulher. O homem pode fugir das responsabilidades, depois de ter desencadeado o processo no ventre materno, pode fugir das responsabilidades. E, infelizmente, ainda temos muitos covardes que abandonam a mulher depois de uma gravidez. Que muitas vezes diz a gravidez não planejada e indesejada. Eu entendo uma gravidez não planejada, mas indesejada é assustador. Não planejada pelos nossos equívocos, às vezes, descuido, não nos organizamos para o processo. E ela pode vir sem planejamento. Mas indesejada depois que ocorreu é lamentável. É triste. E mais triste ainda fica quando o coautor neste processo foge e abandona a mulher. Deixa ela numa situação complicada muitas vezes. E esta situação complicada faz com que elas muitas vezes optem por cometer um crime de aborto. Abandonada, sozinha, não dá para julgar. Isso é um acerto entre Deus e quem cometeu essa falha. Mas o maior responsável neste caso de a mulher abandonada decidir pelo abortamento, o maior responsável é aquele que fugiu, o covarde que fugiu. Porque eu entendo que quem participa do processo e engravida uma mulher e a abandona, é um covarde. Principalmente abandonando a mulher nessa situação e abrindo mão da... eximindo-se, não é nem abrindo mão, é eximindo-se da responsabilidade para com o filho gerado. E às vezes ela comete o deslize, o equívoco de abortar. Mas quantas que continuam com a gravidez, geram os seus filhos e às vezes são obrigadas, às vezes porque não têm condições de sustentá-los, de doá-los para a adoção. Mas isto é melhor do que abortar ainda. Mas o melhor ainda é que se crie os filhos mesmo com dificuldades, que buscam o amparo necessário de outras pessoas até para este auxílio nessa direção. Então, a mulher enfrenta os maiores desafios. E algumas, evidentemente, sucumbem nessa tarefa. E o título da nossa fala vem de uma fala de Emmanuel, através de Chico Xavier, no seguinte texto: a maternidade é um segredo entre a mulher e Deus. Olha que frase linda. A participação do homem é ínfima. Emmanuel está confirmando o que eu falei, ou eu estou confirmando o que ele falou, na maternidade. A participação da mulher é tocada de alegria e de dor, de tormento, de sofrimento, de prazer e de responsabilidade. Desde que o filho nasce até o último dia da mulher sobre a terra, essa responsabilidade permanece. E sabe-se lá, Deus, se depois dessa vida, quantas lutas sofrem as mães em auxílio aos filhos que deixaram este mundo. É uma participação, há um envolvimento. Ela conecta-se com aquele ser e não há mais desconexão. Como disse meu filho, cortou-se o cordão umbilical, mas a ligação com a mãe é indestrutível. Pena que a maioria dos filhos, ou boa parte dos filhos, não reconhece isto. Há um sentimento profundo que foi criado ali e que deveria ser mantido em toda a sua grandeza e sublimidade. Mas muitas vezes não ocorre. Quantas mães abandonadas, quantas mães maltratadas por filhos, e às vezes até assassinadas, agredidas, assassinadas, e assim por diante. E esta última frase de Emmanuel, e sabe-se lá, Deus, se depois dessa vida, quantas lutas sofrem as mães em auxílio aos filhos que elas deixaram neste mundo. Claro, Emmanuel aqui está deixando em aberto essa questão. Nós sabemos, por muitas obras espíritas, muitas obras psicografadas, mostrando o envolvimento das mães, as preocupações,
as intercessões que elas fazem no mundo espiritual depois que partiram para lá, preocupadas com seus filhos, principalmente aqueles filhos que ficaram aqui perturbados, fazendo besteira, cometendo equívocos, desviando-se do caminho reto. Elas estão lá, podemos dizer, sofrendo e intercedendo por esses filhos. Não é sabe-se lá, claro, Emmanuel disse, deixando em aberto, porque não era o momento de entrar em detalhes, possivelmente, quando ele tratou desse assunto. Mas ele sabe das mães e das preocupações delas para com seus filhos. Quando vemos André Luiz retornando ao plano espiritual e depois tendo contato com a sua mãe, que estava em níveis mais elevados, mostrando que ela sempre esteve presente, procurando colocá-lo no bom caminho. Mas muitas vezes não damos ouvidos para as mães aqui, e quando elas partem para o plano espiritual, a gente menos ouvido ainda dá, mas ela está do nosso lado, muitas vezes tentando nos conduzir para o caminho reto, para o caminho de seres honestos, dando continuidade àquilo que ela já buscou aqui. Percebe que essa ligação física do cordão umbilical interrompeu a conexão física, mas não interrompe a conexão que é permanente. Este vínculo não perde-se mais, não morre mais. Da mãe, os filhos que ela gerou. E deve ser assim em relação aos pais, mas muito mais forte com a mãe, por todo este processo que se dá na geração do filho, de estar com ele dentro de si por um período, normalmente de 9 meses, e assim gerando este vínculo eterno com os seres que ela ajudou com Deus a produzir e trazer para este mundo para enfrentar os desafios que todos nós estamos sujeitos para o nosso aprimoramento. Temos um compromisso de chegar à perfeição, como propõe Jesus, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é. E este compromisso só é possível frequentando a escola, o laboratório do lar, o laboratório da sociedade. Sem isso não cresceremos. No mundo espiritual nós não chegaremos à perfeição. Nós precisamos vir para a escola, como acontece com nossos filhos. Dentro de casa eles não vão se tornar doutores. Talvez doutores na arte de amar, pode ser que deveriam. Mas doutores na ciência, eles precisam da escola. E precisam do laboratório da vida, das empresas, dos trabalhos, para produzir, para desenvolverem o conhecimento científico na área que escolheram, para vir para os filhos de Deus, espíritos imortais que somos, destinados à perfeição, é preciso que venhamos a este mundo, escola, ou a outros. Todos os globos que perambulam pelo espaço são habitados? Pergunta Kardec aos imortais. E eles respondem que sim, porque Deus... E depois Kardec que vai concluir porque Deus não seria Deus se construísse alguma coisa inútil. Mas nós precisamos, nós que estamos vinculados à Terra, precisamos vir para cá e não tem jeito de vir para cá sem este vínculo com o Pai, mas especialmente sem o vínculo materno. Sem passarmos pelo ventre materno. Não tem outra alternativa. Não existe. E quantos de nós reconhecemos isto? Reconhecemos a grandeza dessa tarefa feminina? Quantos de nós é grato pela oportunidade, pelos pais, e especialmente pela mãe, ter aberto mão de tantas coisas para dar esta oportunidade? Precisamos refletir mais um pouco sobre essa questão. E me chamou muita atenção quando meu filho falou, refletiu olhando para o buraquinho. Vamos olhar para o nosso buraquinho na barriga e refletir um pouco mais além. E é isso que estamos buscando fazer um pouquinho aqui, em rápidas palavras. Então, é importante que a gente dê este olhar mais cuidadoso nessa direção. E aí pegamos um exemplo que é o maior que existe, para servir de modelo, assim como Jesus serviu de modelo para grandes lições. Teve alguém especial que serviu de modelo
para as lições existentes, contidas na maternidade. A mãe do Cristo, Maria. Maria, quando recebeu informações do anjo Gabriel de que enfrentaria algumas dificuldades para receber o Cristo, o Messias, ela não titubeou e disse: cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Claro que para chegar a este nível naquela época era um espírito de alta envergadura que desceu à terra para se preparar e receber o Messias. Nem poderia ser diferente. Já era uma tarefa hercúlea para o Cristo descer das alturas e vir ocupar ele livre em sua plenitude, conectado direto com o Criador, descer das alturas para nos auxiliar, utilizando-se de um corpo pesado, difícil de carregar aqui na Terra. Já seria difícil só essa tarefa. Ainda mais se ele viesse pelo ventre de qualquer ser. Não, ele tinha que vir pelo ventre de um ser especial. Maria. E ela passou por dificuldades e enfrentou a morte cruel de seu filho. Precisava ser um ser extremamente preparado para isto. Maria dá o exemplo. Muitas mulheres, às vezes, correm dessa tarefa, não cumprem ela por completo. Mas Maria, que não precisava estar aqui, estava em outros níveis, veio para passar por todas essas tarefas e enfrentar os desafios que enfrentou, servindo de lição, como Jesus serviu de modelo para enfrentarmos nós todos as nossas próprias tarefas, os nossos próprios compromissos, as nossas dívidas. Jesus, que não devia nada. Maria, por certo, não devia nada. Mas Jesus, com certeza, não devia nada. Mas eu gosto de um texto que está na Revista Espírita de junho de 1862. Kardec recebe uma mensagem de um espírito chamado Davi, relatando um processo de inspiração que ele presenciou no plano espiritual para que Ingres, um pintor francês, nessa época com 83 anos, talvez tenha sido o último quadro que Ingres tenha pintado. Não pesquisei sobre isso. Para que Ingres pintasse o quadro Menino Jesus entre os Doutores. Está na Revista Espírita de junho de 1862. É lindíssimo. Eu, quando li esse assunto na revista, fui procurar o quadro na internet e achei o quadro. Até já fiz uma palestra falando sobre inspiração. Ingres foi convidado para presenciar este processo de inspiração do alto para que Ingres pintasse o quadro. Menino Jesus entre os Doutores. E no quadro está os meninos, os doutores e sua mãe, depois que ela a encontra no templo. Quando ele esteve jovenzinho, adolescente, pré-adolescente, com os doutores da lei dando lições. E ela encontra. Então está ali destacadas as figuras dos doutores, mas principalmente a figura do menino e da sua sublime mãe. E Ingres vai interpretar, e Davi vai interpretar, ele dita esse processo que ele presenciou, é lindíssimo. Dita a uma média, a senhora Dozon, e chega às mãos de Kardec. E Kardec coloca na Revista Espírita de 1862, aí tem uma série de considerações. Mas tem um trechinho que, olhando no quadro, pintado por Ingres, a partir do plano espiritual, da inspiração que ele acompanhara, Davi vai dizer sobre Maria: eu vos saúdo, Maria, cheia de graça. Mas se apenas ousamos levantar o olhar artístico para essa nobre figura divinizada, tabernáculo de um Deus. Tabernáculo de um Deus. O ventre materno de um Deus, porque Ingres originalmente era católico e algumas crenças acreditam que Jesus era um Deus e não tem problema nenhum acreditar dessa forma. Tá? Teriam outras considerações a fazermos aí. Tabernáculo de um Deus, esposa de um homem. Virgem pela pureza. Mulher predestinada às alegrias do paraíso e às agonias da terra. O que eu acabei de falar. O destino dela já era as alegrias do paraíso.
Mas ela desceu até aqui para auxiliar na obra divina coautora com Deus no processo da vinda do Messias. Tabernáculo de um Deus, esposa de um homem, virgem pela pureza e mulher predestinada às alegrias do paraíso, mas enfrentando as agonias da terra. Olha que interpretação fez Davi ao olhar e acompanhar a pintura da figura de Maria no quadro Menino Jesus entre os Doutores. Pode procurar na internet, Menino Jesus entre os Doutores, você vai achar lindas considerações a respeito, o texto da Revista Espírita, considerações de Kardec, um lindo poema de Mário Frigeri falando sobre o quadro. Vale a pena. E vai ver o quadro. É lindíssimo. Dá para ficar horas observando os detalhes. Kardec analisa alguns desses detalhes nesse material que está na internet. Então vale a pena dar uma olhadinha. Vejam lá. Tabernáculo de um Deus. O que é tabernáculo? Qualquer lugar considerado sagrado, isso é dicionário, entre outras coisas, é qualquer lugar considerado sagrado. O ventre materno é um tabernáculo que Deus utiliza para seus filhos virem para a terra. A mulher é a detentora deste tabernáculo. Olha que colocação linda de Davi nessa mensagem, tabernáculo de um Deus. A mulher é o tabernáculo dos filhos de Deus, espíritos que vêm à terra para cumprir os seus estudos na direção da perfeição. Esse é um lugar especial. Esse ser especial passou por tudo que sofreu Maria, deixando um exemplo de fé e de esperança para todas as mães. Todas as mães que cumprem o seu papel são coautoras com Deus. Cumprir o papel. Muitas vezes os filhos reclamam, são ingratos. Mas para Deus, as mães têm um papel muito especial. O maior de todos que possamos ter conhecimento aqui na Terra para nós, habitantes deste mundo, que estamos em processo de aprendizado. As mulheres estão mais próximas da compreensão do amor divino, porque tiveram e têm este papel de servir para a tarefa mais significativa na obra divina. Trazer os filhos de Deus para este mundo. Então, do ponto de vista espiritual, é este o papel que as mulheres cumprem, seguindo o exemplo maior da Mãe do Cristo, que nos traz este ponto de vista. Então, analisamos pelo ponto de vista biológico, rapidamente, como uma fábrica, mas do ponto de vista espiritual, é sublime o papel da maternidade. E do ponto de vista dos filhos? Pensemos nisso. Já dissemos, é a oportunidade para que um ser venha para esta escola dar continuidade aos seus estudos. Só por isso, e só pela mulher ele pode vir, só por isso já seria motivo de gratidão. Só por isso. Mas muitos filhos não percebem os outros papéis que a mulher encerra. Além de nutrir o filho no seu ventre, depois do nascimento ela continua nutrindo através dos recursos que ela própria produz no seu organismo, através do leite materno, o alimento mais completo e perfeito que temos. Até que a gente possa usar os alimentos que o mundo oferece, disponibiliza. Mas ela cuida dos filhos até a sua própria ida para o mundo espiritual e mesmo do mundo espiritual, como já comentamos. Mas ela tem um papel também de orientadora. É a principal orientadora neste processo dos filhos caminharem na direção da perfeição, na direção dos valores éticos e morais, na direção dos valores do amor, na direção da perfeição, enfim. Isso fica claro quando em Provérbios encontramos no item 1, capítulo 1, versículo 8, quando se diz: meu filho, não desprezes a Torá de tua mãe. A Torá é o livro dos
judeus? Sim. Mas não é só um livro. Torá significa ensino. Se você disser o ensino dos judeus, está falando da Torá. Então, não, traduzindo, filho meu, fala Deus, não desprezes os ensinos da tua mãe. Por quê? Porque aquela que era e até hoje ainda é muitas vezes desprezada no ambiente do lar, no ambiente da sociedade, é a primeira professora que nós temos. A grandiosidade da primeira professora que nós temos. Então, eis que Deus está dizendo, não desprezes os ensinos, a Torá da tua mãe. Provérbios, item 1, capítulo 1, versículo 8. Então, precisamos olhar com mais carinho. E quanta ingratidão encontramos nos filhos. Quantas lamúrias, reclamações, julgamentos. Muitas mães, é certo, por algumas razões mais variadas que não nos cabe julgar, não têm o cuidado necessário nesta continuidade de oferecer a Torá, de oferecer os ensinos aos filhos. Muitas delas. Mas nem assim, mesmo depois da gestação, do nascimento, se elas abandonarem os filhos para que alguém outro crie, para adoção ou coisas desse gênero, elas ofereceram o tesouro mais precioso para os filhos: a vida, o corpo físico. O que vem depois são circunstâncias. Se você quiser refletir um pouquinho sobre isso, procure Carta aos Jovens de Haroldo Dutra Dias no YouTube. Ele faz algumas belas considerações sobre esse tema, inclusive relatando uma vivência dele próprio. Então, o que vem depois são circunstâncias da vida. Mas mesmo que abandonado, mesmo até que desprezado pelas mães depois, por uma mãe depois, ela ofereceu o tesouro mais precioso, que é a vida. E só por isso devemos ser gratos. O que vem depois são circunstâncias da vida que temos que compreender, aprender, e às vezes fazem parte até do nosso próprio pacote de aprendizado. É preciso que, por em vidas anteriores termos abandonado alguém, os filhos, que sejamos abandonados para aprender a lição. Não é punição, é aprender a lição. Aquilo que a gente não valoriza, Deus nos convida à valorização. Então, será que até aí não há lição divina? Nesta experiência até do abandono? Mas ela ofereceu o tesouro mais importante: a vida. Só por isso merece gratidão. E eu até outro dia escrevi um texto, está no meu perfil no Facebook, eu vou falar só um pedacinho dele, que os filhos não possuem créditos com os pais. Jamais. Sempre débitos. Não importa as circunstâncias posteriores, mas deram o maior tesouro, a vida. E especialmente com as mães, que os carregaram por 9 meses no seu ventre, sofrendo todos os processos de deformação do organismo para acomodá-los. Mesmo que as circunstâncias posteriores não tenham sido as melhores. Mas o maior tesouro elas deram: a vida. Com a contribuição, claro, pequena, dos pais. Mas essa contribuição dos pais pode ser maiores quando eles estiverem o tempo todo apoiando a mãe e apoiando os filhos, apoiando a prole. Não os abandonarem, dando os recursos necessários para a sobrevivência e assim por diante, através do seu trabalho, através do processo de educação, porque eles também fazem parte, contribuem no processo educativo, apesar de que a mulher, pelo menos naquela época mais antiga, ela era a principal educadora. Hoje é um papel que está mais compartilhado com os pais entre educar os filhos, porque a mulher também está envolvida muitas vezes no ambiente de trabalho e assim por diante. Mas ainda assim ela é a principal educadora, porque ela já começa a educar no ventre materno. Já começa a oferecer as suas boas energias, os seus bons sentimentos, oferecendo a sua voz, conversando com o filho que está no ventre. E isto é saudável, dizem os entendidos aí, deste processo de maternidade. Então que nós possamos valorizar cada vez mais
aquelas que nos oportunizaram estar neste mundo. As mulheres. Com a contribuição pequena dos homens, deixando o orgulho de lado. É verdade, é isso. E nós, como pais, devemos ser gratos àquelas que nos tornaram companheiras, esposas, para produzirmos uma prole, para termos a alegria de ter filhos. Os homens precisam das mulheres. As mulheres precisam do homem, mas precisam apenas do gameta masculino. Mas o homem precisa da mulher. Que possamos cada vez mais valorizar estas que nos oportunizam estarmos aqui neste mundo e que dedicam, às vezes, sangue e suor para cuidar de nós. As mães. Seres especiais que têm uma intimidade maior com Deus do que nós, os homens. Por certo, pelo papel que cumprem. E aí eu pergunto, e o buraquinho na barriga? Que lembranças te trazem? É comum você refletir sobre isso? Eu gostei da reflexão do meu filho, eu mesmo nunca parei para pensar muito sobre o buraquinho na barriga, mas achei e fiquei feliz com o meu filho pensando sobre isso. É sinal que ele aprendeu alguma coisa. Agora já estão cuidando da vida, estão fora, não moram mais conosco. Mas que ele aprendeu alguma coisa. Refletir sobre isso, olhar para esse buraquinho de vez em quando e refletir o significado profundo que ele nos traz. De irmos além na reflexão desta conexão que temos com nossa mãe, que jamais se perderá nem com a partida dela para o plano espiritual. Ela continua cuidando de nós. E muitas vezes é aquele ser especial que vai nos receber quando nós partimos. Tem muitas histórias na doutrina espírita, relatado pelos espíritos, nos mostrando essas ocorrências lindíssimas, encantadoras. Mas nos mostra também, às vezes, o sofrimento das mães pelas besteiras que os filhos continuam fazendo no mundo. Pelos equívocos, pelos desvios. Então que olhemos para este buraquinho na barriga, né? E pensemos nesta conexão com este ser especial. Temos uma conexão especial com os nossos pais, mas a conexão maior é com a nossa mãe, porque ela nos suportou, nos alimentou do seu próprio organismo para nós estarmos nesse mundo. Ela processa o alimento para que nós possamos nos alimentar enquanto não conseguimos nos alimentar dos alimentos oferecidos pelo mundo à nossa disposição. E eu pergunto, você já agradeceu hoje a sua mãe? Ela já partiu? Não tem problema. Continue agradecendo. Ela vai te ouvir através de uma prece. Quando você se sintoniza com um plano maior e agradece aos seres que te deram a oportunidade de estar aqui, mãe ou pai, mas principalmente a mãe, você está sendo grato. E as nossas mães, nós devemos ser gratos todos os dias. E nós, maridos, esposos, devemos ser gratos às nossas esposas que contribuíram para que nós tivéssemos a nossa prole, os nossos filhos e tivéssemos uma família. Porque elas são as mães dos nossos filhos. Que sejamos gratos diariamente. E gratidão é um reconhecimento pelo muito que recebemos. E quando somos gratos de coração, quando somos gratos a Deus, quando somos gratos às mães, estamos mostrando que já atingimos um nível um pouquinho mais elevado na busca da perfeição. A gratidão é um sintoma de uma evolução um pouquinho maior. Porque muitas vezes a nossa pouca evolução e ignorância nos conduzem à reclamação, lamentação, julgamentos e assim por diante. Então, você já foi grato hoje? Você é grato todos os dias a Deus e a sua mãe? Fica a pergunta e o convite para a reflexão e o convite para olhar nesse buraquinho que trazemos na barriga. Todos têm. Por ali, nós tivemos as principais conexões físicas com a nossa mãe. E o amor em forma de nutrientes entrou por ali. Mas ele continua depois.
de outras formas. Então pense nisso. Sejamos sempre gratos a Deus, nosso Pai maior, que nos criou como espíritos imortais, destinados à perfeição, e a nossa mãe, que nos oportuniza esta escola, a vinda para esta escola, para o nosso progresso. Eu costumo dizer que Kardec chamou de reencarnação, que talvez se eu fosse o codificador, eu teria chamado de rematrícula. Mas deixemos o codificador, ele sabe o que está, ele soube o que falar. Né? É volta para a carne, volta para a escola, pega um uniforme e vai para a escola. Mas isso se processa sempre através do ventre materno. Sejamos gratos a Deus, sejamos gratos à mãe. Agradeço a Deus a oportunidade de estar com vocês refletindo. Agradeço a Casa Espírita Luz e Caridade Dom Bosco e a vocês que nos acompanham aqui nesta reflexão. E para encerrarmos, vamos agradecer a Jesus por ter estado conosco. Ele estava conosco, conforme solicitamos no início. Então vamos ser gratos a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui refletindo e aprendendo um pouquinho sobre suas lições, pelas suas lições deixadas há 2000 anos, que nos enriquecem cada vez que aproveitamos mais, torna o nosso caminho mais iluminado, o nosso fardo mais leve, o jugo mais suave. Nós agradecemos a Ele pela presença entre nós, em cada uma das nossas atividades, na direção do bem que nos colocamos, das inspirações para que não cometamos equívocos. Isso através dele ou através dos espíritos de luz que o auxiliam nessa tarefa, seus prepostos. Nós agradecemos também a ele que ele inspire e ampare aquele ser maior que nos oportunizou a estar daqui, as nossas mães. Que ele inspire, ampare e proteja todas as mães. Que inspire e proteja a todos nós, mas especialmente as mães. Porque elas são seres especiais que auxiliam Deus na tarefa de progredir a humanidade, os seus filhos. Roguemos ainda ao Cristo que Ele continue a nos amparar, a nos iluminar, a nos socorrer nas nossas dificuldades e principalmente neste mundo de provas e expiações, que são tantas as dificuldades. A gente fala da pandemia hoje, mas vivemos tantas outras pandemias, a pandemia da fome e tantas outras, e Jesus está sempre a nos inspirar para que saiamos dessas experiências difíceis através do nosso progresso. E Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então que Jesus esteja sempre conosco a nos amparar, a nos inspirar e nos abençoar. E certos de que Ele atende às nossas rogativas, agradecemos a Ele mais uma vez e rogamos que permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado. Que Deus nos ampare e nos abençoe a todos.